Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente continua falando sobre os verbos, beleza? Como já havia falado anteriormente, o verbo é uma classe de palavra que tem vários aspectos, vários detalhes a serem abordados. E hoje a gente vai abordar o verbo aí levando em consideração a classificação, beleza? Também, com relação à classificação, existem várias formas de se classificar um verbo, né? Com relação ao seu papel semântico, o que ele indica, se indica uma ação, se indica um estado, se indica um fenômeno. Também com relação à transitividade, verbo transitivo, intransitivo, direto, indireto e assim sucessivamente. Hoje nós vamos abordar os verbos aqui, levando-se em consideração a sua regularidade ou irregularidade, beleza? Então vamos aqui aos nossos primeiros conceitos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos continuar fazendo um trabalho com mais recorrência, beleza? Português facinho, facinho, com o Zé Roberto. Vamos embora. Muito bem, vamos aqui para o conceito básico, né? A classificação quanto aos aspectos de regularidade ou não, né? Leva em consideração as flexões verbais ocorridas durante a conjugação dos verbos nos tempos e modos, números e pessoas, beleza? Em relação a esses aspectos, os verbos classificam-se em regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante, beleza? Vamos ver aqui hoje de forma detalhada e com calma todos esses aspectos, né? Só já para deixar mais claro para você, né? O verbo, quanto a esse aspecto aí de regularidade ou irregularidade, é classificado levando-se em consideração a forma como o verbo se comporta durante o seu processo de conjugação. Quando você está conjugando um verbo, ele vai sofrer algumas alterações ou não. E é de acordo com essas alterações ocorridas ou não, é que o verbo é classificado, beleza? Vamos aqui, como já falei, ver cada verbo desse por parte, bem explicadozinho para você, beleza? Então vamos lá, classificação dos verbos. O verbo regular. Quando é que o verbo é considerado regular? Aqui é o conceito, né? Diz-se que um verbo é regular quando seu radical não sofre alteração quando conjugado e ele obedece ao mesmo paradigma de conjugação. Nesse caso, suas desinências ou terminações obedecem às mesmas flexões dos demais verbos de sua conjugação. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, né? Você tem aqui um verbo, né, que pertence à primeira conjugação. O que é a primeira conjugação? Os verbos terminados em AR. Então, se o verbo for regular, ele vai ser conjugado exatamente igual a todos os outros demais verbos que também pertencem à primeira conjugação. Se quando ele for conjugado a sua desinência fugir em algum momento, a gente diz que ele não é regular, ou mesmo se houver uma alteração no radical, beleza? Vamos aqui a alguns exemplos. Muito bem, aqui você tem o radical, né, do verbo, você tem aqui tem o verbo cantar, tem o verbo dançar e tem o verbo amar. Aqui estão apenas os radicais. Está faltando a vogal temática, que seria a e o R, né, que seria a desinência de infinitivo, né? Muito bem. Então vejam, esses três verbos aqui, cantar, dançar e amar, são regulares. Ou seja, quando são conjugados, o seu radical, que é aqui cante, né? Cante, dance e ame, não sofre alteração, ou seja, esses radicais vão se manter inalterados em qualquer tempo, em qualquer modo, em qualquer pessoa, beleza? E vejam vocês também que a desinência não sofre alteração. Você tem eu canto, eu danço, eu amo. Veja que não há uma alteração, isso no presente indicativo. Se você for para aqui o pretérito perfeito, também não vai haver alteração, vai ser eu cantei, eu dancei, eu amei. Veja que em nenhum momento há alteração. Se eu for para o pretérito imperfeito, né, aqui ó, a mesma coisa, eu cantava, eu amava, eu dançava, não há alteração. E isso não é só na primeira pessoa, isso ocorre em todas as pessoas. Vamos ver aqui rapidamente. Eu canto, tu cantas, ele canta,
Nós cantamos, vós cantais, ele cantam. Se eu pegar o verbo dançar, eu vou conjugar da mesma forma e a terminação ou a desinência aqui, ó, isso aqui não vai sofrer nenhuma alteração, né? Fica eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, ele dançam. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então vejam vocês que os verbos mantêm o mesmo paradigma de conjugação, ou seja, sofrem as mesmas alterações nos mesmos tempos e modos e pessoa. Isso é que faz com que um verbo seja regular. Se eu pegar qualquer verbo que termine em AR e ao conjugar essas terminações se manterem intactas e também o seu radical, é porque ele é um verbo irregular, beleza? Quando eu pegar um verbo da primeira pessoa, né, ou da primeira conjugação e essas desinências sofrerem alterações em qualquer tempo ou modo, aqui eu estou trabalhando apenas 3 tempos, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mas em qualquer tempo ou modo, se houver uma fuga desse paradigma de conjugação, é porque ele não é regular, beleza? Vamos aqui ver agora o próximo verbo. Então aqui nós temos o verbo irregular. O verbo irregular é exatamente o contrário do que ocorre com o regular, né? Quando conjugado, ele vai sofrer alguma alteração, ou no radical ou nas terminações, né? Vamos aqui para a leitura, né? Disse que um verbo é irregular, tá aqui, quando seu radical sofre alteração em alguma conjugação, ou quando ele foge ao paradigma dos verbos de sua conjugação. Nesse caso, sua conjugação desobedece às flexões dos demais verbos de sua conjugação. Vejamos alguns exemplos, né? Veja, essa alteração, como já falei, pode ser no radical ou nas desinências, que nós estamos também chamando aqui de terminações, beleza? Então veja aqui, ó, você tem o verbo ouvir. O verbo ouvir é da primeira pessoa, é da terceira conjugação, né? Então, quando eu vou conjugar aqui, ó, na primeira pessoa, quando eu digo eu ouço, né? A terminação está aqui, mas veja você que já houve uma alteração no radical. Em vez do som V, que tem aqui, ouvir, eu vou ter o som de S, né? Eu troquei aqui o V pelo cedilha, então já houve uma alteração. Esse verbo, essa alteração, faz com que o verbo ouvir seja considerado irregular e não regular, beleza? O mesmo ocorre aqui com pedir, ó. Pedir, você não diz eu pedo, você diz eu peço. Mais uma vez, houve a troca aqui, ó, do D pelo cedilha aqui, né? Ocorreu uma alteração no radical, não foi na terminação. Já falei, a alteração pode ser na terminação ou no radical, né? Nesses dois casos aqui, no verbo pedir e no verbo ouvir, a alteração que ocorreu foi no radical e isso faz com que ele seja um verbo irregular, beleza? As terminações, ó, serão as mesmas, né? Eu peço, desculpe, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Veja que aqui, ó, as desinências não sofreram alteração, né? A alteração foi apenas no radical, né? Eu peço, ó, veja que é igual aqui, ó. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem, beleza? Então vejam vocês, mais uma vez, que esses verbos dois são irregulares devido à alteração sofrida no radical, beleza? Professor, mas ocorreu só na primeira pessoa, é irregular mesmo assim? É irregular mesmo assim. Se ele ocorrer em qualquer tempo, em qualquer modo, ou em qualquer pessoa, ele é considerado irregular, beleza? Vamos aqui para outra classificação. Verbos anômalos. Veja, quando você fala em anômalo, você fala em alterações muito grandes. Então, eu coloquei aqui uma imagem de coisas anômalas, né? De anomalias. Se você for, por exemplo, no Google e colocar lá, né, anomalias e clicar em imagem, vai aparecer várias coisas que fogem da normalidade de forma mais assim, num grau mais elevado. Então, tudo aquilo que foge da normalidade em um grau muito elevado é considerado uma anomalia, né? Então, esse conceito também é atribuído aqui aos verbos, né?
Quando é que um verbo é anômalo? Vamos ver aqui o conceito, né? Disse que um verbo. Disse que um verbo é anômalo quando as alterações são extremas. A alteração é tão grande que ele chega a mudar todo o radical, fazendo com que ele, né, o verbo, tenha mais de um radical. São comparados os verbos anômalos da língua portuguesa, né? É o verbo ser, ó, já está aqui grifado, né? E o verbo ir. Esses verbos, quando são passado, futuro e presente, eles sofrem uma alteração tão grande que o radical chega a mudar totalmente. Então, por isso, como a alteração é muito grande, não é uma alteração na letra, nem em duas, mas em todo o radical, dizem que esse verbo sofreu uma alteração muito grande, é uma irregularidade muito grande, é, portanto, uma anomalia, né? Então, lembre-se, o verbo anômalo é também um verbo irregular, só que sua irregularidade é muito extrema, né? Então, aqui, ó, tem o verbo ser. O verbo ser, né? Você tem a primeira conjugação, eu sou, eu era, eu fui. Veja que a forma verbal fui e a forma verbal era não tem nada a ver, ó, com o radical inicial que começa com S, né? Que é do verbo ser, né? Eu sou presente, eu era passado, eu fui passado também, beleza? O mesmo ocorre com o verbo ir, ó, também, ó. O verbo ir, o radical é IR, que ocorre aqui, ó, eu irei. Aqui ocorreu o radical original. Já aqui, ó, no verbo fui, passado, eu fui a São Paulo. Veja que não aparece mais nada do radical, ou seja, o radical sofreu uma alteração total, uma anomalia. E o mesmo ocorre aqui, ó, com o presente. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Veja que o verbo também sofre uma alteração total, mudando completamente o radical. Quando isso ocorre, os verbos são chamados de anômalos, beleza? Mais uma vez, só lembrando que o verbo anômalo é um irregular, só que numa irregularidade muito elevada, beleza? Vamos lá. Próxima questão aqui. Os verbos defectivos. Quando é que um verbo é defectivo, né? Vamos lá. São considerados defectivos os verbos que não têm todas as conjugações. Exemplo, verbo abolir, verbo ferir, verbo polir, verbo reaver e etc, né? Isso se dá porque é que esses verbos não podem ser conjugados em todos os tempos e modos, né? Quando se diz que ele não tem todas as conjugações, é porque eles não são conjugados em todos os tempos e modos. Então você tem aqui, ó, né, duas questões incluem nisso. Uma é a questão da eufonia. O que é a eufonia? É a questão de um som feio, um som que não soa legal. Então, evita-se dizer, evita-se conjugar, porque o som não é agradável. E a outra questão é semântica. Por que semântica? Porque às vezes, quando conjugado, esses verbos acabam se confundindo com outros verbos mais recorrentes. Aqui você tem, por exemplo, ó, o verbo abolir, que está aqui, ó, né? Se eu for conjugar no presente, é eu abulo, né? Eu abulo. Então, ficaria uma sonoridade estranha, né? Então, a gramática resolve considerá-lo como verbo defectivo, né? Eu abulo. Aí fica normal, tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Mas no abulo não há conjugação, então é considerado defectivo, beleza? Vamos supor que eu pego aqui o verbo falir, né? E eu vou conjugar. Então como é que eu vou dizer? Eu falo. Só que eu falo seria confundir, desculpe, com o falo do verbo falar. Então aqui é uma questão semântica. Para não haver essa confusão, o verbo também não é conjugado, beleza? E o mesmo ocorre também com o verbo polir. Vamos dizer assim, eu pulo o carro todos os dias, né? No sentido do verbo polir, né? De dar o polimento no carro. Então, se eu digo eu pulo o carro, dá a intenção que eu estou pulando o carro para cima, né? Para frente e para trás. Então, não é essa a ideia. Também há uma confusão semântica. Então, para evitar essa confusão, esses verbos não são conjugados. Por isso, são considerados defectivos, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Abundantes. Abundante, o que é uma coisa abundante, né? Uma coisa que tem muito, né?
Ah, ele tem dinheiro em abundância. Então é muito dinheiro, né? Vamos ver aqui o conceito rapidamente com vocês. Disse que um verbo é abundante quando apresenta duas ou mais formas equivalentes para uma mesma conjugação, né? Então você tem aqui uma conjugação, por exemplo, o presente, né? Na primeira pessoa, e você tivesse duas formas para fazer referência a esse presente, aí seria uma abundância, né? Então vamos lá aqui, continuando o conceito, ó. Embora isso possa ocorrer em outras conjugações, desculpem, tal fenômeno ocorre sobretudo, né? Sobretudo com os verbos no particípio, né? Então, o que são os verbos no particípio? São os verbos terminados em DO, né? Achado, perdido, ganhado, saído, e assim consequentemente. Então, veja, e assim sucessivamente, desculpa. Então, veja aqui, olha. Esses verbos, quando ele tem duas formas, né? Eles são chamados de abundantes. Veja aqui, ó, vários exemplos. Você tem o verbo imprimir, né? Você pode dizer imprimido ou impresso. Morrer, você pode ter morrido ou morto. Eleger, elegido ou eleito. Acender, acendido e aceso. E pagar, pagado e pago. Essas formas aqui são as consideradas irregular, como já está aqui escrito. Ó. Por que irregular? Porque a forma padrão, a forma regular do particípio termina com DO, ou ado ou ido. Então, os verbos no particípio que terminam com ado ou com ido estão na forma regular. E os que não terminam com ado e com ido estão na forma irregular, beleza? Professor, mas eu posso usar o um ou outro quando eu quiser? Não exatamente. Existem contextos para esses verbos serem utilizados, né? Existem momentos que você vai utilizar a forma regular e existem momentos que você vai usar a forma irregular. Vamos lá entender isso aqui. Quando usar o regular ou o irregular? Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Aqui. A forma regular é empregada preferencialmente na voz ativa com os verbos ter e haver, ok? Então, quando você for usar o verbo auxiliar ter e haver, você vai utilizar o que? O terminado em DO, achado, perdido, ganhado, saído. E o irregular? O irregular é empregado preferencialmente na voz passiva com os verbos ser e estar, beleza? Então vamos aqui para o exemplo. Ó, vamos aqui, nós temos o verbo morrer e você vai ter o particípio regular, que é o terminado em DO aqui. Ó. Então veja como fica. Se não tivesse morrido, veja que o verbo auxiliar aqui ó, foi o verbo ter. Ó. Ok? Por que eu usei o morrido e não morto? Porque o verbo auxiliar fosse o ter. Meu pai estaria fazendo 50 anos. Quando a polícia investigou o assassinato, meu tio já havia morrido. Mais uma vez, ó, por que eu usei o morrido e não o morto? Porque eu usei o verbo auxiliar haver, beleza? Se fosse estar, seria assim, meu tio já estava morto e não meu tio já estava morrido, beleza? Só relembrando, quando o verbo auxiliar for ter e haver, a forma vai ser a regular. A forma do particípio regular terminada com DO, beleza? Vamos aqui para o exemplo do irregular, ó, também com o verbo morrer. Quando lá cheguei, ele já estava morto. Veja que agora eu usei o morto e não morrido, porque o verbo auxiliar foi o verbo estar, beleza? Esteve morto durante 2 horas na praia antes que chegassem as autoridades. Mais uma vez, ó, o verbo aqui foi o verbo estar. E a forma foi a forma irregular do particípio do verbo morrer, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Se ligue aí nessas informações, porque isso é importante também, até para a produção textual, para que você não incorra em um erro, né, de escrita, beleza? Vamos aqui agora para um pequeno exercício rapidamente com vocês. Exercício. Acesas, acompanha aqui, acesas é particípio adjetivo do verbo acender, de fato, né? A luz estava acesa, né? Então a luz estava acesa e eu
tinha acendido a luz, beleza? Então veja aí que há as duas formas, né? Mais uma vez. Verbo chamado de abundante. Abundante por quê? Porque tem duas formas do particípio. Porque possui dupla forma de particípio, acendido e aceso. Em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorrem outras formas. Assim, por exemplo, é o caso de... Ele quer saber o seguinte: qual desses verbos aqui pode ser considerado também um verbo abundante? Aí seria o verbo que tivesse dois particípios, um terminado no DO, que é a forma regular, e outro terminado de outra forma, né? Então vamos lá. Olhar, olhado, tem outra forma? Não. Reaver, reavido, tem outra forma? Não. Ver, visto, tem outra forma? Veja que visto é uma forma irregular, mas ele não tem a forma regular, ele tem apenas uma forma, ok? Então esse verbo não é abundante, porque ele não tem a forma regular e a irregular. Ele tem apenas a irregular, beleza? Dançar, dançado, também só tem a forma regular. Já o verbo cozer, ó, tem cozido e cozinhado, né? Ele foi cozinhado e foi cozido, então nós temos aqui duas formas. Como tem duas formas, você pode dizer que o verbo é abundante, beleza? Então seria aqui, ó, letra A. Vamos para a próxima questão. São questões resolvidas que não requerem decisões. Sobre a forma requerem, é correto afirmar. Então ele quer o correto aqui. O que é correto? O verbo é defectivo de segunda conjugação. É de segunda conjugação? É. Termina em ER, requerer. Mas ele é defectivo? Não. Ele tem todas as conjugações, né? Eu requeiro, tu requeres, ele requer, nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Então, o verbo tem todas as conjugações. É claro que para você ter certeza, você teria que conjugar em outros tempos e modos, mas não vamos perder esse tempo aqui, né? O verbo é anômalo com radical requer? Muito bem. O radical é até aqui, ó, né? Esse requerer, né? Então o verbo não é anômalo, porque se eu for conjugar, o radical aqui, ó, não vai sofrer alteração, né? Eu requeri, tu requereste, ele requereu, nós requeremos, vós requereis, eles requereram. Então vejam que não há alteração no radical, então ele não é anômalo, beleza? O tema verbal é requeira? Não, o tema verbal é requere, né? Porque ele não é da primeira conjugação, ele é da segunda conjugação, termina com E, beleza? Então também não é essa. O verbo é irregular na primeira pessoa do presente do indicativo. Vamos deixar essa daqui. Vamos ver a letra B, letra E. O verbo é conjugado em todas as formas pelo verbo querer. Ok, ele quer dizer que o verbo sofre as mesmas terminações, as mesmas conjugações e desinência do verbo querer. Então você diz eu quero e não é eu requero, é eu requeiro, né? Então veja aí que há uma, vamos dizer assim, uma alteração. Ele não se conjuga exatamente igual ao verbo querer, embora ele seja derivado do verbo querer, beleza? Então tá certo isso aqui, ó. O verbo é irregular. Por que ele é irregular, professor? Na primeira pessoa do presente do indicativo. Quem é a primeira pessoa? Eu. Presente do indicativo seria eu requeiro. Se fosse eu requero, aí ele seria regular. Mas como ele diz eu requeiro, veja que sofreu uma alteração aí. Por ter sofrido uma alteração na primeira pessoa do presente do indicativo, ele passa a ser o que? Um verbo irregular, beleza? Então seria aqui a nossa letra D. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui neste vídeo. Na próxima aula nós faremos só mais exercícios abordando todos esses conteúdos com vocês. Valeu, galera? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, né? Acione lá o sininho, né, para você receber nossas notificações, né?
para que todos os vídeos que nós postarmos você possa receber a notificação e possa fazer um bom estudo, beleza? Valeu, galera, mais uma vez, bons estudos, boa sorte no concurso, na escola, na vida, em todos os aspectos, beleza? Até o próximo vídeo.